Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast do Querigma Talk. Esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Eu sou o seu Madruga e não estou sozinho, eu tô com ele, Chavinho. Fala aí, galera. Boa noite, vizinhança. Estamos aqui na vila mais amada do Brasil. Que loucura, né? O que dá na gente pra fazer um negócio desse, né? Onde a gente veio parar, no México. No México. Que Na vila loucura do que a Seu gente Barriga. inventou hoje, cara. O que aconteceu? É, a gente endoidou, né? Doidamos. Estamos crescendo na internet, aí dá isso, né? Ó, nem é dia das crianças e a gente É. tá todo aqui fantasiado, mas por um bom motivo, vocês vão entender daqui a pouco o que vem desse episódio do Chaves. Eu tenho certeza, se você é fã desse personagem, você não vai se arrepender. Ah, todos nós somos fãs, né? A gente acho que nasceu numa época que Chaves era muito grande, muito visto no Brasil, apesar de já ser antigo. Quando eu nasci, o Chaves já Sim. era antigo. E ainda assim ganhou nosso coração, né? Desde criança. Verdade. E hoje a gente lembra com nostalgia, né? Lembra com... Não passa mais na TV aberta, mas dá pra encontrar aí os episódios ainda. É, de vez em quando ainda volta, né? É. Mas... Agora, o mais legal é que, assim, a gente assistindo com uma visão cristã, tem muito a aprender do Chaves. É. Né? Tem valores, tem certas críticas sociais ali, né, Brunão? Verdade. Que eu acho que é isso que a gente vai tentar hoje trazer, abordar, né? É, eu acho que o Chaves, eu escuto muito isso da minha mãe. Quando ela vai ver os desenhos que os meus filhos e os meus sobrinhos assistem, ela fala, nossa, hoje em dia não tem um desenho que preste, antigamente tinha Chaves. É verdade. Acho que justamente por isso, porque o Chaves ele comunicava ao mais velho, ao mais novo, Né? ou ao adolescente que é chato pra caramba pra gostar de alguma coisa, e o adolescente gostava do Chaves. Então, assim, ele tinha uma linguagem universal, que também não tinha idade, se você fosse uma criança ou um adulto, você ia entender, e atravessou gerações. E trazia, principalmente, eu acho que esse é o mais importante, e talvez o segredo do Chaves, sempre trouxe um ensinamento nos episódios. Então, acho que é isso que a gente vai tentar colher desse episódio aqui, né? Trazendo a memória aquilo que o Chaves, o Seu Madruga, a Dona Florinda foi nos ensinando durante os tempos. E você tá falando bem, Seu Madruga. Eu acho que agora vai pagar os 14 meses de aluguel, hein? Não, esse Seu Agora Madruga tá mais arrumado, pô. tá mais arrumado. Pelo menos uns 7 meses de aluguel já paguei. Já pagou. Então tá bom, então. A Bíblia fala pra não ficar devendo, hein? É, verdade, cara. Bom, vamos lá então pra gente começar. Antes de apresentar o convidado, a gente vai falar de alguns apoiadores aqui do canal, do nosso podcast. E primeiramente agradecer aqui ao Ospod Studio, que é esse estúdio aqui em Osasco que a gente grava. É um estúdio que desde o início do nosso projeto nós estamos gravando aqui, muito bem estruturado, bem localizado, áudio, vídeo, tudo de qualidade, uma equipe que apoia. Então agradecer aí pelo apoio e tamo junto. Se você quiser conhecer, @ospodstudio no Instagram, tem lá como você entrar em contato com eles, beleza? Muito bom. E agora falando delas, que são as melhores escolas de Carapicuíba e região, se você quer um ensino de qualidade, um ensino que não vai ter o professor Girafales lá, mas vão ter ótimos Mas ele era profissionais. bom, pô. Ele era bom. Ele era bom. Mas vão ter outros ótimos profissionais lá, professores que vão acolher o seu filho, trazer também um ensinamento cristão, pautado no ensino Mackenzie. Então, você quer transformar de fato a vida e possivelmente até a carreira do seu filho, essas são as escolas que vão entrar na sua vida e você não vai se arrepender. Entre em contato com eles, Renova Kids, Colégio Renova, Ensino Infantil e Fundamental 1 e 2. Tem o Instagram, tem o WhatsApp deles, corre lá, fala que você assistiu aqui no Querigma eles, você vai ter um desconto especial. Deus abençoe, equipe Renova. E aí logo em seguida a gente já tem uma novidade que a gente contou no episódio anterior, que são a Clínica Kairos. É uma clínica que trabalha com crianças neurodivergentes e foi uma união justamente da Escola Renova, do Colégio Renova, com o Colégio Crescer. Eles tiveram essa grande ideia, na verdade, entendendo a necessidade das crianças que muitas vezes faltava um atendimento de qualidade, um terapeuta muito bom, um fisioterapeuta preocupado não somente com o lado físico da criança, mas psicológico. Então,
eles se uniram forças para juntar e fazer a Clínica Kairos. Então, corre lá no Instagram deles, entre em contato com eles para vocês terem mais informações. Deus abençoe a toda a equipe Kairos. Bênção demais. Bom, vamos lá então. Bora! Pessoal, estamos aqui com um convidado especial que pela segunda vez está aqui com a gente. É. Veio lá no comecinho, que é o Paulo Vinícius. Ele é professor de língua portuguesa e redação, mestre em literatura e crítica literária. É palmeirense, graças a Deus. Finalmente um palmeirense. E fã de Chaves. Paulo, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, galera. A todos os nossos telespectadores aí, ao Ronaldo, eu agradeço mais uma vez, né, meu amigo, pelo convite, ao Brunão. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E principalmente para falar de uma coisa que é a paixão da minha vida. É uma das coisas que eu mais gosto na vida. Eu sempre brinco, as pessoas que me conhecem de perto sabem disso, né? Então, quando você me falou, eu não poderia recusar. E estou muito feliz de estar aqui novamente. Bom, Show. muito legal. E fala rapidinho, Paulo, antes da gente entrar mesmo na conversa. Você tem uma participação aí em alguma obra literária do Chaves, não tem? Conta isso daí rapidinho pra gente. Então, no caso, essa participação foi através de um crowdfunding, né? Que era o que a editora que trouxe a biografia do Roberto Bolanhos para o Brasil, eles estavam com dificuldade, né? De todo aquele trâmite editorial para trazer a obra para o Brasil. A gente sabe que é muito caro e com a questão também de tradução, enfim. E aí eles precisaram arrecadar um valor alto, né? E aí eu fui um dos apoiadores e eles colocaram meu nome no livro oficial, né? Assim como de outros apoiadores. Então tá lá meu nomezinho lá e eu tenho muito, muito orgulho de fazer parte, de trazer uma obra tão importante, né? Para os fãs de Chaves. Inclusive essa mesma editora lançou depois um livro só sobre o Seu Madruga, a vida e a obra do personagem e do ator, né? E então eu fiquei muito contente de poder participar, né? Pra mim, como fã, é uma honra. Top. Que da hora. Depois a gente mostra umas fotos dele aí, vai deixar mais pro meio do Legal, episódio, pra causar legal. suspense. Ele teve essa honra aí, né? E, cara, a gente vai entrar bastante nos episódios, a gente vai relembrar algumas coisas do Chaves, né? Discutir algumas coisas e dar risada, mas assim, o que fica, que a gente tava falando agora no começo, como que um seriado que se passa todo numa vila que tem um menino pobre, que fala de um sanduíche de presunto, que é cheio de brigas e confusão, como que dentro desse seriado você entende que eles conseguiram trazer ensinamentos para as famílias, até mesmo ensinamentos religiosos? Como que você acha que eles conseguiram transmitir isso durante o tempo? Certo. Bom, eu acho que assim, e é isso que me fascina em Chaves também, né? Que assim como, só fazendo um paralelo rápido com a literatura, né? Porque eu já vim aqui e já falei sobre literatura, né? Eu sempre digo que os livros que mais me tocam e que são os clássicos da literatura até hoje, por que eles são chamados de clássicos, né? Porque são atemporais, porque eles tocam no que é eterno, né? Uhum. Então, tudo que faz isso, né? Não só na literatura, mas em todo tipo de arte e na cultura, tudo que toca o que é eterno, ele permanece, né? A gente vê a mesma coisa nos filmes, né? Quantos filmes a gente vê aí de 50 anos, 100 anos, que todo mundo sabe o título até hoje. Por quê? Porque se a gente for ver, a história ela trata de temas que são eternos, no sentido de que de valores morais, né? Que permanecem até hoje. Então, com Chaves eu acho que é a mesma coisa, né? O Chaves, ele toca aquilo que é eterno, ele traz pra gente questões sociais, questões sobre emoções humanas, dramas humanos, sobre dor, sobre um senso de comunidade, né? Então, não tem nada mais eterno que isso, eu acho. E aí é justamente quando a gente consegue tocar esses temas que isso permanece, né? No nosso inconsciente, vamos dizer assim. Tem até um versículo da Bíblia que eu gosto muito que diz assim, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? E eu acho que não é nem só na questão da eternidade, da vida eterna, né? Mas sim desses valores que são eternos, né? Então a gente vê isso na Vila do Chaves, né? E é por isso que toca o nosso coração, porque o nosso coração tem um anseio dessa eternidade, né? Muito bom. Eu vejo isso, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado.
E parece que tem sempre um elo que une eles, né? Porque assim, se você for ver bem, tipo assim, o seu Madruga não se dá bem com a com a dona Florinda, que não se dá bem com tal, e o outro que não se dá bem com tal, e você, tipo, poxa, todo mundo parece que tem uma intriga. Só que chega alguns momentos do Chaves, que é chave, que une todos. E sempre é o amor, a comunhão, a fraternidade, Exato. palavras tipo de compaixão, né? Então, realmente é algo, talvez não subliminar, mas como se fosse subliminar que vai colocando ali no seu coração, ó, o que traz a unidade entre as comunidades ou entre as pessoas que são diferentes é o amor, é a Exato. compaixão, é o olhar de misericórdia. É um ensinamento que fica implícito que você é criança e tá querendo dar risada. Aham. Você quer ver o seu Madruga apanhando, mas depois você É. vai entendendo o perdão, depois a Dona Florinda. Isso é muito especial mesmo. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. É, exatamente. E o que é interessante do Chaves é que ele consegue fazer isso com humor, né? Porque é muito difícil, porque é, coisas que tratam sobre esses temas tão profundos, assim, da alma humana, geralmente são retratadas através de um drama, né? De uma coisa triste, e o Chaves conseguiu trazer isso através do humor, e é por isso É, que ele se sobressai, assim, além dos outros, na minha opinião. Algo que é muito difícil. É feito para dar risada só, é é. feito pra ser aquele pastelão, mas ele conseguiu atravessar a nossa alma, assim, de uma Trazer forma que. valores, né? Exatamente. Muito Quando, bom. Exatamente. quando você falava, eu tava lembrando do episódio que o Chaves finge que foi atropelado, né? Daí eu tava aqui me segurando. Porque daí todo mundo para assim, todo mundo triste. O seu Madruga começa a arrecadar um valor pro velório. Aí, aí tipo, todo mundo se une nessa hora, assim, mó triste, assim, né? E quem viu ele lá com ketchup no corpo foi a bruxa, né? De 71. Aham. Aí ela desmaia e tal. Mas enfim, no final era uma brincadeira e tal. Mas mostra bem isso que vocês estão falando, né? Com humor, assim, tocando em. É muito besta, né? Você fala, É, caramba, Ou ketchup. seja, na hora que apertou, É, a galera que bate nele, que xinga ele, isso aqui, todo é, mundo se uniu em desespero, achando que ele tinha morrido. Então, mostra muito isso da gente, né? Às vezes a gente é. demonstra que a gente não gosta da pessoa e tal, mas na hora do que aperta, você é o primeiro a querer estender a mão, né? Ou pelo menos deveria ser assim, né? Nossa, já tô lembrando de um monte aqui, mas a gente vai falando aos poucos, no meio, porque dá vontade de ficar falando, né, dos episódios. Mas a gente vai entrar. Aí, Paulo, fala um pouco da criação do seriado, né? Foi com o Roberto Gomes Bolaños, que é o próprio Chaves. Aí conta um pouco da história do que ele pensou ao criar o En- seriado. Então, ele fala muito disso na biografia dele, né? Inclusive, eu recomendo a todos, né? Chama Sem Querer Querendo. Inclusive, a série virou uma série atual, né? Pela HBO Max. Então, recomendo a todos que assistam também, que muitas coisas que tem na biografia aparecem na série, né? E basicamente, assim, depois de adulto, né? Depois de ele ter tentado várias coisas na vida, ele queria ser jogador de futebol, não conseguiu, né? Porque era muito magrinho, fraco e tal. Uhum. E aí ele começou a descobrir que ele tinha muito dom com as palavras, né? Ele era aquele piadista da família, dos amigos. Os amigos diziam que ele tinha um raciocínio muito rápido, né? Inclusive na série mostra que aí ele, como ele descobre esse talento com as palavras, ele tenta escrever, né, para TV, rádio, começar a escrever roteiro, slogans e tal. E aí na série tem uma cena lá que os caras estão de uma empresa lá estão um tempão tentando criar um slogan para um produto lá e ninguém consegue. E ele chega, ele bate o olho e ele fala, né? Poderia ser essa frase aqui, todo mundo acha genial. E aí Uhum. ele é contratado para escrever coisas, né? E aí ele sempre gostou de humor e ele queria, então, conforme foi crescendo, escrever algo voltado para o humor, né? Escreveu várias sketches pequenas ali para alguns programas, até começar a se destacar e ganhar o seu próprio, né? Mas o Chaves, a principal inspiração é que ele morou num cortiço, né? Quando ele era Hum. pequeno. Então, várias casas no mesmo quintal ali, e aquilo o inspirou, né? A criar esses Uhum. personagens, porque ele via aquela brigaiada, né? Como a gente diz assim, aquele monte de gente convivendo, pessoas totalmente diferentes, tendo que conviver no mesmo espaço, e o que sai daquilo, né? Que são sempre coisas muito engraçadas. E aí ele lembrou dessa fase que ele viveu no Cortiço, e foi assim que ele criou o Chaves, né? E aí hoje a gente tem esse sucesso aí mundial. caramba, então, eu não sabia que ele tinha
Morar numa vila. É. E aí por ver, né, cara? É por isso que eu acho que os episódios batem muito com a nossa vida, porque ele é muito real. É o nosso cotidiano, né? Muito das brincadeiras que eles acabavam fazendo. E até o Kiko chegar e olhar a bola do Chaves, né? E ficar. né? Volta e volta com a Então, bola. Com a bola gigante. Era muito do que a gente passava também no nosso dia a exato, é dia, né? universal, né? É muito universal. Então acho que ele É. foi transmitindo aquilo que ele via, né? E Isso. de uma forma, igual você falou, sabia lidar com as palavras, sabia colocar um tom mais cômico. Ele colocou muito. Foi muito legal mesmo essa percepção. Você acha que ele. Eu não sei, né, se você vai falar mais pra frente, mas ele tinha alguma questão religiosa, ele tinha alguma crença, fé, assim, que também fez com que ele, de alguma forma, fosse influenciado a colocar na série? Sim, né? Ele teve uma criação católica, né? Ele cita isso algumas vezes no livro e fala que isso foi muito importante para ele e para a fé dele. E aí ele tenta colocar isso nas suas obras, né? E tanto é que a gente tem alguns episódios no Chaves, né? Do Natal, por exemplo, na casa do Senhor Barriga, que no final é, o pessoal tá lá com os presentes, tá? E ele para, olha no presépio e aí começa a cantar aquela música, né? Do Queria Ter Sido um Pastor, na noite bela, na noite do nascimento de Jesus. Ele fala, né? Que ele queria ter sido um daqueles pastores para ver o menino Jesus ali e tal. E outras coisas, né? Por exemplo, acho que a gente pode até falar mais pra frente do episódio do Senhor Furtado, né? Que ele fala uma Legal. frase no final que é assim, que a gente vê que é bem quem tem um contato com a fé mesmo, que Pode já pensa falar, dessa porque, né? maneira, né? Não vai. É, porque acho que é um episódio que todo mundo lembra, né? Que o Chaves é acusado de ladrão. Ladrão. Acho que é Seu o Seu ladrão. ladrão. ladrãozinho. Eu acho que é o episódio que mais traumatizou os fãs de Chaves Esse é mó na vida triste, esse toda. Eu episódio. chorei, cara. É muito falo, triste. a minha família tem muita história com Chaves, assim, né? Eu sou apaixonado por causa da minha família que me influenciou muito. E tem primos meus que assistiram na época e choraram. Assim, acho que todo mundo se comoveu, né? Com aquela cena. E aí a frase final, quando né, o Chaves volta pra vila, que ele fala, eu conversei com o padre e ele falou que era pra eu voltar de cabeça erguida, porque eu não fiz nada e tal. E nisso o Senhor Furtado tá saindo devagarzinho da vila, né? Uhum. Aí o Kiko fala assim, então você pediu pra Deus pra que prendessem, né, o ladrão e tal. Ele fala, não, eu pedi pra que ele se arrependa. E Uhum. aquilo me tocou de uma maneira, assim, quando eu entendi, né? Porque quando você é criança, você ainda, né, não, talvez passa desapercebido. Verdade. Mas quando eu entendi aquilo, eu entendi o quê? Porque prender não resolve o problema, né? Talvez resolve parcialmente ali, resolve a priori. Mas o que de fato resolveria é o arrependimento, né? Sim. Inclusive o evangelho é sobre isso, né? Sobre arrependimento. Se a gente não tem arrependimento, a gente não verá a glória do Pai, né? E aí ele fala sobre isso, né? Essa frase, né? Eu pedi para que ele se arrependa, não para que ele fosse preso. E aquilo cai, né, no nosso coração, assim, porque às vezes a gente, Nossa, é mesmo difícil. a gente adulto, queria que ele fosse preso, né? Mas aí depois uma criança, né? O personagem sendo uma criança falando isso, toca no nosso coração de uma maneira que faz a gente pensar, né? É, porque se ele tivesse recorrido a um policial, né, e falasse, eu queria que ele fosse preso, normal, mas assim, faz muito sentido ele falar que ele recorreu a um líder religioso e quando orou pra Deus, ele não pediu que uma coisa que é humana, que é responsabilidade humana acontecesse. Ele pediu a algo que só Deus poderia fazer, Exato. que é tratar um arrependimento no coração. É muito profundo, cara. Saiu uma ministração daí. Nossa. Exatamente. Só desse episódio daria pra fazer um sermão, né? Exato. Esse daí sai. E mostra, porque assim, o Chaves, ele é uma criança. Ele tem 8 anos, se eu não me engano, né? Isso. Algum episódio fala a idade, né? Ele tem 8 anos, só que é um adulto interpretando a criança. Mas, tipo, você não percebe, porque ele consegue passar tanta pureza no personagem, né? Exatamente. Que é uma criança. E a Bíblia fala sobre como tem que ser nós temos que ser como crianças, né? Então, essa atitude dele tem muito, assim, muito valor ali dentro, né? Embutido. Para que nós aprendamos com as crianças, né? A sermos assim também. Exato. Termos esse coração coração. puro, mente pura. Isso mesmo. E aí, Paulo, o Bolanhos, você acha que ele tinha dimensão do que ele estava fazendo? Ou será que era tipo, vou tentar mais um seriado, né? Porque ele já tinha vários outros, né?
Acho que o Chapolin é mais antigo que o Chaves, você sabe? Isso, Né? Primeiro veio o Chapolin, né? Ele tinha alcançado esse sucesso, mas eu acho que nem ele esperava que com Chaves seria maior ainda, né? E assim, o Bolanhos, ele tinha um certo ego, assim, de saber que ele era muito bom com as palavras e começar a se engrandecer com isso, mas eu acho que com toda, assim, a dimensão mundial, eu acho que ele não esperava. Porque, inclusive, na série mostra, né, que a Televisa faz uma festa pra ele quando alcança, acho que 100 países, assim, Chaves. Caramba. E aí vão contar pra ele e ele fica assim, não, mentira, os caras estão me trollando, né, vamos colocar assim nas palavras de hoje. E ele não acredita que algo que ele criou pra ser, num contexto mexicano, né, alcançou o mundo todo. E Sim. começa pela América Latina, acho que muito pelo que o Bruno falou, né, é um contexto muito latino, essa coisa de um cortiço, confusão, brigaiada, Inquilino. inquilino, é uma coisa muito latina, né? Mas depois foi alcançando a Europa também, o resto do mundo. Cara. O... Não, pode falar, pode falar. Uma coisa que vem à minha mente é que essa questão da comunidade, né? Que a gente vai falar, acho que um pouquinho ainda. Mas assim, meu vô, ele tinha inquilinos também. Então, quando eu ia pra casa do meu vô, eu me sentia no Chaves. Porque, cara, era muito parecido. Por quê? Ele era um senhor, né? Barrigudo. Ele tinha inquilinos, então embaixo da casa dele tinha 2 casas. Aí em cima tinha outra casa. E tinha uma garagem que ele alugava também. Então ele tinha vários inquilinos. E quando a gente ia lá, a última casa, que era lá embaixo, assim, parecia um porão, era um lugar que eu e meus primos tinha medo. Então, quando a gente ia lá, e aí era uma senhorinha bem velhinha que morava lá. Pronto. Adivinha qual era o apelido dela? Aham. Bruxa de 71. Então, Você nós tinha que falava. pintar o 71 na porta. né? Faltava isso, cara. Então, assim, quando eu lembro Muito disso, parecido. era muito parecido. Então, a gente brincava de esconde-esconde e, tipo assim, pra ninguém me achar, eu me escondia na frente da porta dela, porque ninguém ia lá, de medo, né? E aí, uma vez eu escondido lá, ela abriu a porta e eu lembrei do episódio. Satanás! Ele entra na casa da bruxa. Cara, eu corri tanto de medo, assim. Mas eu tinha muito medo dela. Mas ela era, cara, uma mulher super doce, sabe? Super amorosa. Fazia bolo Cara, pra fazia... vocês. Não, e pra você ter E ideia, frango até assado. isso, cara. Frango assado. Tinha um gatinho. Tinha um gato. Tá muito igual. Só não essa tinha um história. caldeirão lá. É. Então, mas ela tinha todos esses dotes que a bruxa de 71 tinha, mas assim, ela era muito amorosa, muito doce e tal. E você via que os inquilinos do meu vô tinha muito essa parceria, sabe? Às vezes acontecia alguma questão, um inquilino ficava devendo mais o meu vô tinha que ir lá cobrar, enfim. E eu via todo esse contexto, né? É muito real, mas assim, o que me pega? Tem uma questão do seu Barriga, que eu acho que é legal já colocar, sobre essa compaixão que ele tem com o seu Madruga. E, tipo assim, eu vejo isso muito no meu vô, sabe? Ele é muito bom, assim. A gente não pode ser bobo, né? É. Mas a gente precisa ter alguma compaixão dentro da gente, senão a gente apodrece. Então, eu sempre vi meu vô muito leve, cobrando quem devia a ele, sabe? Entendendo o caso da pessoa, dando uma oportunidade e exercendo o amor, sabe? Então, todos que passaram por ali, pagaram depois meu vô, né? Enfim, deram um jeito pra pagar. E, tipo assim, tiveram uma gratidão eterna com ele. Admiraram a vida dele através da compaixão dele. Eu acho que até isso o Chaves também comunica. Tipo, a comunidade vai ter dificuldades, vai ter defeitos entre um outro, uma divergência, mas você precisa olhar com um olhar de paixão, um olhar de compaixão. E é explícito que o Chaves traz isso. E me ensina muito. Porque muitas vezes eu me acho no direito de cobrar, de querer, mas ter esse olhar até que o Chaves tem, que a gente comentou, de poxa, eu te entendo, eu vejo que você tá numa situação difícil e dessa vez eu vou deixar passar. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Isso é muito rico no Chaves. É, exatamente. O personagem do Sr. Barriga é muito interessante, né? Eu acho que ele é o personagem mais bondoso ali da vila, né? E ele poderia, assim, pela função dele, ser o pior, né? O mais carrasco, mas ele não se deixa levar. É. E aí, quantos episódios, né, que ele ameaça o Sr. Barriga de despejo e tal. Às vezes ele até tava falando sério, mas no último instante a compaixão aparece. Tanto é que
naquele fatídico episódio em que o seu Madruga tava de fato indo embora, né? As Ele coisas inventa tudo uma pra fora. mentira, É, inventa uma mentira de que tinha assistido a luta e tinha É. apostado no outro É. lutador lá, pra manter O senhor me o- fez ganhar esse dinheiro. Exato. é. Aí o seu Madruga fala, não, mas o senhor tá enganado, eu perdi essa luta. Ele fala, é isso mesmo, eu olhei você e apostei no outro. Cara, é sensacional, cara. Exato. Isso em tudo. E aí vem o professor Girafales e fala, mas senhor Barriga, eu lembro que um dia o senhor me falou que nunca viu uma luta na vida. Ele fala, pois é, mas se essa gente for embora, onde que eles vão morar, né? É. Então a gente vê essa compaixão dele pelo senhor Madruga. seu Madruga, né? Várias e várias vezes. E é engraçado que até nesse mesmo episódio o Chaves, ele xinga o senhor Barriga, né? Do velho pançudo quando ele tá indo despejar Sim. o seu Madruga, O Chaves né? quer Porque, defender, né, o seu porque o Madruga. Chaves É. quer defender o seu Madruga. O É Chaves, isso. como um órfão, como um pobre, ele só tem as pessoas, né? O Chaves não tem nada além das pessoas. Então ele se reconhece ali no seu Madruga, né? E sabe que se ele for embora dali, vai ser triste tanto pra ele quanto pra vila em si, né? Então ele tenta até defender, só que do jeito dele, como criança, né? Xingando xingando o seu Barriga, né? Poço de banha. Né? Há vários episódios memoráveis, apelidos, né? E também o seu Barriga, ele tem ele perdoa o Chaves várias e várias vezes em todo episódio, né? Porque Exato. ele é recebido com pancada toda vez. Aí ele sempre perdoa. O Chaves às vezes pede dinheiro, ele dá um dinheiro pra lavar o carro, né? Nunca vi. O Chaves aquele dia quase ficou rico, de tanto que. E aí Tava- terminou com o carro sujo de Terminou. terra, com os barros trocados, com o carro todo Terminou sujo com de o carro sujo. É impressionante, né? O Chaves vai pra Acapulco com ele, né? terra. Então você vê que ele é um cara que tem muita paciência, né? Mostra, de certa forma, a misericórdia, a graça. Que Deus é Exato. assim com a gente também, né? A gente faz tanta coisa errada, né? Com Peca Deus. todo santo dia. Ofende a Deus, né? Muitas vezes. E ele tá lá sempre disposto, né? Perdoar, dar mais uma chance. Realmente, seu Barriga é um E- personagem assim, né? E no dia que ele queria se vingar do Chaves, que eu acho que é um dos únicos episódios que ele fala: você vai ver, eu vou me vingar de tudo que você me faz. Aí o que o Chaves responde? A vingança não quer plena. Mata a alma e envenena. Que ele aprendeu com o seu Madruga, que Madruga, falou é. com ele um pouco antes, que foi no episódio do seu Madruga Sapateiro, né? E aquilo constrange ele de uma forma, né? Que ele fica assim, poxa, uma Cara. criança me ensinou, né? Sobre que a gente não deve se vingar e tal. E aí ele para, né? Ele se aquieta na hora, assim. Mas seu muito Madruga legal. sapateiro não dá, né? Esse episódio é um dos meus favoritos muito da vida, bom, assim. Será que o seu Madruga não é injustiçado, não, cara? Porque dizem que ele é preguiçoso, não trabalha. Mas se parar pra ver, quantas profissões ele já teve? Lembra aí. É. Já foi boxeador, sapateiro, barbeiro, toureiro, Vendedor de churros. vendedor de churros, balões, de balões, gesseiro. gesseiro, barbeiro, Muambeiro. jardineiro, Muambeiro vendia um monte de muamba lá. o chapéu, 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 sapato. sapato. Cara, acho que ninguém nessa vida trabalhou mais que o seu Vocês falaram Madruga, né? fotógrafo Exatamente. também? Fotógrafo. Caraca, o cara aí, ó, tá vendo? Então tá Exatamente. justificado, mano. É que ele só não sabia administrar bem. Ele não assistiu o Primo Pobre aqui no nosso podcast. Tá vendo? O problema foi esse, ó. Essa Madruga é um exemplo muito interessante. Eu acho que, assim, se a gente fosse colocar um arquétipo de um personagem assim, que representa muito bem nós, assim, como pecadores, seria ele, né, É. cara? Porque ele, assim, ele tem a malandragem, ele é desonesto às vezes tal, mas ao mesmo tempo ele tem um bom coração, ele tem uns lapsos de bondade, uns lapsos de misericórdia, de graça. Por exemplo, a dona Florinda tem mais dinheiro ali, a bruxa de 71 é sozinha, vive fazendo comida pro seu Madruga, mas ninguém chamou o Chaves pra comer, a não ser O seu Verdade. Madruga. o seu verdade. Madruga, né? Do que ele De convida jejum. pro de jejum do É. Chaves e tal. E então a gente vê assim, o pobre convidando o pobre, né? Os outros poderiam ter convidado também, É. mas é o que não tem nada querendo repartir. Inclusive tem o episódio acho que é do Ano Novo, que depois o Chaves retribui, né? Chaves vai passar o Ano Novo lá, eles vão passar o Ano Novo na casa do Kiko lá e tal, e aí o Chaves rouba vários sanduíches e tal, pega, depois senta na escada com ele de noite, assim, ele vai dando sanduíche Exato. pro seu Madruga traz O um refresco. refresco, e eles estão ali em comunhão. Até hoje eu falo refresco. Por causa do Eu Chaves. vou tomar um refrigerante e falo, me dá um refresco aí. E aí a gente vê esse episódio e a gente fala, nossa, são os dois mais pobres ali, mas são os dois que estão repartindo. Isso é muito bonito, né? É verdade.
É o olhar que o Seu Madruga dá, e tipo assim, até isso é cômico, né? É. Porque assim, ao mesmo tempo que você tá querendo chorar, daqui a pouco o Seu Madruga olha pra câmera e faz. É. Você já Sim. dá risada, cara. Sim. Ele Sim. tá se mostrando emocionado, mas você fala, mano, olha a cara desse maluco. Sim. Não tem como, mas assim, é muito sutil, mas ao mesmo tempo muito impactante, porque esses episódios acabam sendo os meus prediletos. Esse que É. ele compartilha o pão, ou do de jejum também, que ele fala, Ah, mas eu já tô há tanto tempo esperando, né? Alguma coisa do É. tipo ele fala. Então, É. são marcantes demais. um que marca muito também do Seu Madruga é quando ele vai vender os churros da Dona Florinda e o Chaves, ele vai no banheiro e o Chaves começa a vender pra ele mesmo e come tudo, né? Sim. Aí quando ele volta, ele fica desesperado. Chaves, o que que você fez? Aí ele fica pensando em como contar pra Dona É, Florinda, né? Aí no final, tal, ele vai e fala que foi ele, né? Ele assume a culpa. Ele assume a culpa. E a Dona Florinda fica lá olhando pra ele, esperando a pancada, né? Fui eu! Ele baixa a cabeça. Fui eu! É assim mesmo. Aí no final a Dona Florinda dá mó, né, umas palavras bonitas pra ele, fala, Seu Madruga, isso foi um exemplo de homem, né? Eu esqueci a palavra certa que ela usou, mas foi sobre isso, né? Isso é um exemplo de homem, um exemplo que todos pudessem, né, ser assim como o senhor, né? Parabéns. Aí, né, dá até um tapinha nas costas dele, ele fica todo assim. Todo orgulhoso depois. Mas aí você vê que ele tem esses lapsos mesmo, né? Ele sabe dar exemplo também quando ele quer dar, né? É verdade. Então por isso que eu digo que ele é um arquétipo, porque a gente também todo dia tropeça, às vezes é desonesto, faz alguma coisa errada, e aí Deus perdoa, e a gente tenta se santificar, andar numa vida certa, e às vezes a gente pode tropeçar de novo, e Deus nos ergue de novo, e a vida é isso, é um cair e levantar-se até a glória, né? E eu acho que ele representa muito bem isso, né? Nesse episódio ela fala pra ele como é bom ter como vizinho um homem, né? E aí que ele fica todo orgulhoso e todo cheio de si. Então eu acho que ele... E é assim, né? Eu acho que pra todo mundo deve ser o personagem favorito de Chaves. A maioria dos que eu conheço que eu pergunto fala que é o Seu Madruga. E eu acho que é porque a gente se identifica com ele, né? Não é só porque a gente acha ele engraçado, é porque a gente vê nele as coisas que a gente tem, Verdade. né? Eu acho que é isso. Eu sou muito clubista, né? Pelo seriado ser do Chaves, eu sempre vou falar que o meu predileto é o Chaves. Mas depois do Chaves, eu queria até saber de você. Agora chegou sua hora. Seu top 3 do Chaves. Quem são o seu top 3? Dos Personagens? personagens? Começando do 3 até o primeiro. Eu acho que o Seu Madruga, então, como eu falei, pra mim ele é o meu favorito também. Então ele é o 1. Ele é um. então ele é um, tá. Ele é um. Aí o Chaves, porque eu acho que não tem como, né? Você não se identificar, não dar risada com tudo com que ele apronta. E eu acho que o Jaiminho, porque eu não gosto de trabalhar também. Então tem isso. Eu sou igual o Jaiminho, eu trabalho lá porque tem que trabalhar, mas eu preferia evitar a fadiga. 1000 vezes do Mas que não existe trabalho ruim. O ruim é ter O que ruim é ter que trabalhar. trabalhar. Isso a gente já aprendeu também. com Assinado Chaves, né? Madruga Senhor, né? Exatamente, mas acho que todos são maravilhosos, assim, mas... Esses 3 pra você é os que esses mais 3 pega. pra mim são os que acho que mais me fizeram dar Legal. risada, né? Mas o que encanta ali é justamente a comunidade, né? O conjunto. Um sem o outro, né? Não... Tem episódio que falta um personagem, você fica sentindo falta, né? Você fica, Tem uns que a verdade. Chiquinha não tá, você fala, putz, mano, a Chiquinha podia estar aí agora, nesse momento, né? Tem uns que falta, sei lá, alguém assim. Aí você, caramba, mano. E eu gosto muito do Kiko também, porque eu acho que o Kiko, ele é muito marcante, né? Eu acho Ele que é muito caricato, né? nossa, ele é. Aquela risada dele. E assim, eu acho que ele é o único personagem que nunca disse nada inteligente em nenhum Sim, episódio. É o único, assim. O Seu Madruga tem seus momentos, né, de filosofar. Até o Chaves, O Chaves que é tem, tonto né? também tem. A Chiquinha é inteligente, A né? Chiquinha tem hora que faz uns negócios, mas o Kiko, ele acho que o limite dele é aquele ali. Não passa, É né? que ele não foi na distribuição de cérebro. Senão ele conseguiria um pouquinho. Exatamente. Ele é muito Ele é burro, burro cara. por completo. E é isso que faz ser tão engraçado, né? Se Eu você acho. se identifica com ele, por isso você eu gosto dele, né? Tem mano? cérebro, zoeira. E o dia que ele chega em casa que ganha uma estrelinha na escola era... Por que era lá que... Ele falava que era porque era inteiro, mas não era, né? Ele comprou da comprou. menina, Ele né? comprou a estrelinha. Porque ele tem dinheiro, a Florinda tem mais um pouquinho de dinheiro, então ele não conseguiu, porque ele é burro Ele é justamente. burro, né? Comprou a moeda da menina. E aí é o episódio que a mãe dele fica triste, chora com ele, né? Eu não esperava essa atitude Sim. de você. Verdade. Mas qual que é o seu top 3, então? Chaves,
Seu Madruga e Kiko, nessa ordem. Boa. Pra mim seria Chaves, Seu Madruga. Cara, esse terceiro é uma briga, hein, velho? Porque eu gosto de todos ali. Mas assim, é que assim, tem um cara que eu gosto, é por causa do Adeilson. O Adeilson tá, assim, com certeza vai assistir esse episódio, é um fanzaço do Chaves. Ele que me viciou em Chaves ainda mais, porque depois de grande ele me fazia assistir. Porque ele sabe as frases e tudo, mas ele tem um assovio igualzinho do Godines, o Adeilson. Então eu gosto muito do Godines, mas eu não vou colocar o Godines no top 3, então eu acho que seria o Kiko também aí, o terceiro. Muito bom. Ah, mas eu também seria o Kiko. Eu falei do Jaiminho brincando, mas não tem como. O Kiko é fantástico. É um dos Esses caras três que é a você mais trinca, né? ri. Não tem como fugir, eu acho. Tanto que quando ele sai, eu não sei se é quando a Dona Florinda abre o restaurante, eu não sei. Porque realmente quando ela abre, não tem mais o Não Kiko, tem né? os episódios com Cara, ele, faz né? muita falta, assim. O do É. restaurante não é ruim, é muito legal. É muito bom. Mas, tipo, os da escola é muito top. Os Tam- da escola eu dou muita risada. Muito bom. Porque lá tá os três, né? Tá o Kiko, a Chiquinho e o Chaves. E o Girafales dando aula. E ainda tem o Nhonho, que é E engraçado. de vez em quando seu Madruga Seu aparece. Madruga tá lá de vez em quando. Perigo! E o que faz o engraçado é justamente essa oposição, porque era pra ser um ambiente de aprendizado, mas só sai burrice, só sai coisa nada a ver com a educação, né? Sim. E aí o humor na escolinha nasce daí, e é fantástico. Esse afastamento do... Agora eu vou falando um pouco mais dos bastidores, né? Esse afastamento do Kiko teve uma briga interna, né? Com o Chaves, enfim. Você pode explicar assim, bem superficial mesmo, só pra Sim, gente sim. ter uma ideia de o que aconteceu pra eles terem essa separação? Sim, então o que acontece foi que o Kiko, o personagem que faz o Carlos Villagrán, né, que faz o personagem Kiko, ele perguntou pro Bolanho se ele poderia fazer algumas coisas fora do Chaves, né? Ele queria viajar, fazer show solo, porque ele tinha recebido muito convite. Nessa época do programa, todos do elenco viajavam, né? Então tem vídeos deles no Chile, na Argentina, fazendo tour em estádios, lotando estádios, né? Uhum. Com apresentações. E aí alguns deles faziam apresentações solo também, né? E aí o Kiko era um desses. Só que aí o Kiko queria usar o personagem Kiko, né? E o personagem é do Roberto Bolanhos. Tá registrado e tal. Então, e o Kiko ainda pediu pra sair do programa. Ele não queria fazer os dois ao mesmo tempo. Ele queria sair do Chaves só que continuar atuando como Kiko. E aí o Bolinhos não permitiu, porque falou, não, é uma criação minha, o personagem é meu, né? Então você não pode se apresentar como Kiko. E nisso surgiu uma briga entre os dois, né? Realmente eles brigaram, ficaram um tempo afastados e tal, perderam a amizade. E aí teve um evento, se eu não me engano, foi foi meados de 2010 aí, a América Celebra Chespirito, que foi uma homenagem a ele no México, né? E aí eles se reencontraram ali, né? Naquele palco, Caramba. depois de todo aquele tempo de briga. E ali eles se abraçaram e tal, dizem que eles se perdoaram ali, né? Caramba. Nossa, então ficou Mas muitos anos. muitos anos brigados e tal. Tanto é que o Kiko tem alguns programas sozinhos ali depois alguns com Seu Madruga, mas que não fizeram muito sucesso na Venezuela, né, por exemplo. Mas teve essa tretinha aí entre eles, sim. Mas aí depois desse episódio, então o Kiko não atuou mais no Chaves. Depois eu não lembro se ele retornou, mas eu creio que não. Entendi. Ele parou, tanto é que depois os programas, o Chespirito continua com seus programas ali do Chompiras e Chaveco, da turma do Chaves, Botijão, tem uns outros personagens que ele tem ali, não sei se a galera conhece. E ali tem o Edgar Vivar, né, o Sr. Barrigo, tem o professor, a Dona Florinda, o Chaves, até a Chiquinha, mas ele não aparece mais, né? Entendi. Então, acho que a participação dele encerra ali mesmo no meados dos anos 80, né? Eu não lembro exatamente o ano. Caramba. E, ô Paulo, a Vila, voltando agora pra Vila, né? Ela, pra mim, ela parece muito um retrato da igreja também, né? Porque ali pessoas imperfeitas, né? Que brigam o tempo todo, muitas vezes discute, né? Mas ninguém vai embora, um precisa do outro. Existem momentos que tem o compartilhar, tem a comunhão, né? Nas festas mais importantes, todo mundo se reúne, né? O Festival da Boa Vizinhança é muito legal também. Parece um culto, né? Vamos fazer um culto agora. Verdade. Aquele culto que a pessoa não ensaia direito e vai fazer um negócio, tá? Mas todo mundo gosta, porque faz Exato. parte, né? Você vê isso também muito, né? Pra mim é muito forte. Você concorda com isso, da Vila? Concordo. Pra mim, inclusive, é a principal coisa. Uhum. Eu acho que esse senso de comunidade que tem ali
é fortíssimo. E é isso que faz Chaves ser tão maravilhoso. Porque, como a gente falou um pouco aqui no começo, um precisa do outro, né? Sim. E eu acho que é isso. São pessoas imperfeitas que elas percebem que o que funciona não é você julgar o outro, porque você é tão imperfeito quanto o outro, né? Uhum. Isso a gente pode trazer para o nosso contexto da igreja perfeitamente, né? Então, quando eles percebem que ao invés de julgar, você tem que estar ali com o outro, que não tem jeito de escapar, né? Você começa a aprender com os erros dos outros, e eu acho que também é um espelho, você começa a olhar mais para si, né? Uma coisa que o Carl Jung, da psicologia, fala, né? Se você critica muito uma coisa no outro, é porque talvez esteja em você não tá gostando de ver aquilo espelhado no outro, né? É. Então, eu acho que a comunidade faz isso com a gente, né? E o Chaves é uma comunidade de imperfeitos que tem as tretas ali entre eles, como sempre vai acontecer, né? Não tem como escapar, mas a chave do episódio é que todos decidem permanecer. E isso é muito bonito. Eu acho que a gente deveria levar isso para as nossas igrejas, porque, por exemplo, a gente tem uma desavença com o irmão, a gente já troca de denominação, ou às vezes até de religião, né? E ao invés de chegar, de pedir perdão, de tentar entender o que aconteceu, é mais fácil você pegar e mudar de local, né? E a gente vê muito isso hoje em dia, né? No nosso contexto aí das igrejas. E o Chaves mostra justamente o quê? Não, tem que permanecer. Até mesmo, por exemplo, a Dona Florinda, que todo episódio espanca o seu Madruga. E tem, se eu não me engano, é esse mesmo episódio do despejo do seu Madruga, que no começo ela tá toda feliz que ele vai embora e tal. E o Kiko ainda fala, eu vou lembrar minha mãe pra ela ficar mais feliz, que é hoje que vocês vão embora, né? E tal. E no começo ela até se anima, mas aí no final, ela mesma tá lá estendendo roupa, cabisbaixa e tal, e o Kiko fala pra ela, né? Mas você não tá feliz que eles vão embora, não sei o quê? Aí ela olha e fala, tesouro, pensa bem, olha pra dentro de você e fala, você tá feliz que eles vão embora? Aí ele pensa assim, ele fala, não. Ela fala, pois é, né? E o que será dessa gente? Ela fala, né? Tipo, morrendo de pena. E o cara que ela odeia, que todo dia ela bate. Mas assim, quando ela percebeu que ele poderia ir embora mesmo, acho que até nela caiu assim, eu preciso dele. Eu posso odiar, posso bater e tal, mas eu preciso dele. De alguma forma eu preciso. Algo queima dentro da gente que mostra que é verdade. Que a gente precisa de comunhão, que a gente precisa viver em comunidade. E é por isso que eu falo tanto, às vezes, com a galera dos desigrejados e tal. Eu não consigo imaginar você ter uma vida cristã completa sendo desigrejado. A gente precisa da comunhão. Ninguém consegue ser cristão sozinho, né? A gente precisa dos irmãos tanto para as coisas boas do evangelho, quanto para aprender com as coisas ruins um com o outro, né? Eu acho que todos nós sonhamos que a nossa igreja seja como aquela música que é um louvor que eu adoro, do Somos corpo, assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, né? Na glória do Senhor. Né? É lindo, mas é difícil a gente colocar isso na realidade, né? E eu acho que o Chaves nos ensina muito isso, né? Principalmente o quê? Permanecer. A comunidade, ela permanece com as suas falhas, com seus erros, com as suas diferenças, mas no final você percebe que você precisa daquele seu irmão que você odeia às vezes, que você precisa daquele seu amigo que às vezes é chato, enche o saco por alguma coisa, mas você precisa dele. Algo nele te faz olhar mais para Deus, mais para si mesmo às vezes. E é isso, o senso de comunidade ali, aquele cortiço faz a gente ver isso muito claramente, né? Eu acho que muito legal esse episódio que a gente tava falando da apresentação, né? É o Dia da Boa Vizinhança, né? E, cara, pensando na igreja, sabe que eu fico pensando? Que as igrejas precisam refletir que elas se ama, né? Um ama o outro, e acho que a Vila, ela fez isso. Como a gente ama estar em comunidade, nada melhor do que expressar isso para todos. E é por isso que tem o Festival da Boa Vizinhança, para expressar esse amor. Aquilo que une a vizinhança, né? E cada um vai lá e se apresenta daquilo que acha, né? Volta o cão arrependido. A outra lá, é algo terrível, mas o que é tão terrível? Não tá escrito nada. A bruxa falando sobre o amor. Não, porque o amor é não sei o quê. O amor é isso, o amor é aquilo. Cada um exercendo um papel dentro de uma apresentação naquilo que, teoricamente, é aquilo que você tem de qualidade. Eu vejo a igreja também assim, né? A gente se colocando nossos dons e talentos em favor da comunidade, né?
lógico, exaltando a Deus, Uhum. fazendo com que Deus apareça, mas a gente tem dons, Deus colocou dons em nós. E o que eu percebo é que cada vez mais parece que a gente chama pessoas de fora para fazer esse tipo de apresentação do que nós em comunidade enxergamos um no outro essas capacidades. Uhum. Então eu acho que É. falta isso, porque a gente não tá querendo mais viver em comunhão. É verdade. Sabe, a gente não quer mais que a dona Florinda se apresente, a gente quer que a dona da Florinda da outra vila se apresente na nossa, mas a daqui não. É, A gente não E- tem mais esse gosto. e também porque a gente é muito crítico no sentido, não, quem tá aqui não é bom. É, Quem tá aqui não faz direito. E, exato. cara, você olha o Festival da Boa Vizinhança, ninguém faz nada direito. É. Eu acho que o melhor que fez algo direito ali foi o Seu Madruga, que construiu o palco e fez... ali Só a ficou estrutura, top. né? É. Mas todo mundo faz tudo errado ali. É meu. É verdade. É até assim, é bizarro, mas é engraçado e todo mundo se aceita. No final, aplaude, né? É, O exatamente. Chaves vai fazer uma mágica que não dá certo. Ele fala, mas foi assim que eu vi não sei quem fazendo lá. Sim. E não sai uma pomba da É. cartola. E, cara, é isso, sabe? A gente tem que acreditar em quem tá aqui e se alegrar com quem tá com a gente, né? Na nossa comunidade. Que eu acho que isso é ser igreja também, né, Paulo? É. Exato, é. Eu, por exemplo, na minha outra igreja, eu sentia muita falta disso, porque era, assim, é uma igreja excelente, mas pelo tamanho, não, a gente não tinha essa comunhão, sabe? Agora eu tô numa menorzinha e o que eu mais gosto é isso, porque eu consigo estar mais perto, consigo fazer mais amizade com os irmãos, Uhum. consigo ser mais acompanhado, mais discipulado de perto pelo meu pastor, né? O meu pastor, quando a gente, de 2 em 2 meses mais ou menos, quer dizer, ele visita as pessoas toda semana, mas pelo número de membros, né? Mais ou menos de 2 em 2 meses ele repete a pessoa. Legal. E sempre quando é minha vez, a gente vai no shopping. Ele gosta muito de ler, ele é jovem também, né? E aí a gente vai, conversa no shopping assim, sobre a vida espiritual e tal. E depois a gente dá um passeio, toma um sorvete e tal. É muito legal, eu acho. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu amo conversar, né? Então, ter um momento assim de comunhão com o pastor, com os irmãos, assim, é muito muito precioso. importante. É muito Muito. importante para nossa vida ministerial, vida congregacional, né? É, sem dúvida. Sabe uma coisa que também me chama muita atenção, assim, não sei sua opinião sobre isso, mas no Chaves, as piadas, muitas vezes, o humor, é sobre as características físicas do outro, né? Aham, Então, o seu Barriga, que é gordo, aham. a Dona Florinda, que é magra, né? O que é bochechudo? O que é bochechudo? A Chiquinha fala que o... Não, o Kiko fala que a carabina do seu Madruga é as pernas da Dona Florinda, né? Sim. E só que, tipo assim, é um negócio. É uma piada sobre característica física, mas não ofende, né? Tipo assim, um gordinho pode assistir, né? Um magro pode assistir, um pobre pode assistir. Que, tipo, isso não faz diferença, né? Um feio Exatamente. pode assistir, que é o seu É. Madruga, né? É chamado de feio o tempo todo, né? É. E tudo bem, sabe? Então, eles conseguiram achar um nível legal de brincadeira que Exato. não ofenda, né? Eu lembro de uma época que uma galera começou a pegar no pé. Começaram a falar que Chaves tinha que sair do ar porque não sei o quê, Ultrapassado, né? é ultrapassado, é gordofóbico. Uhum. Mas, cara, eu nunca vi, assim, ninguém se ofender com as piadas do Chaves. É mais a pessoa que leva muito tudo ao extremo, né? É verdade. Eu acho que tem muito da geração também, né? A nossa geração, fala nossa assim, eu digo a nossa porque pra mim a última geração que prestou 100% assim foi a década de 90. Depois que virou o milênio, tem sempre alguma coisa de errado. Mas isso assim, eu digo mais assim, levando em consideração a sociedade, politicamente falando e tal. Mudou muito a questão dos valores e antes a gente não ofendia, a gente levava aquilo como... A gente sabia que era um humor, sabia que aquilo era só uma brincadeira, ninguém assistia e quando ouvia se sentia ofendido, né? Então a gente sabia entender que aquilo ali era ali, na Separava, arte, naquele né? momento, né? Que não era pra vida, né? E hoje eu acho que não, aí já é uma geração diferente, que costuma se ofender com coisas que eu considero, pelo menos assim, supérfluas, né? E, enfim, mas... Não só isso, né, dos, dos apelidos, mas eu acho que o Chaves como um todo tem aquele humor pastelão, que às vezes com trocadilhos, com piadas, e aí é aí que entra o Eterno que eu falei, né, que coisa simples, assim, ele usa o humor de maneira simples, mas para temas grandiosos, né, e isso inclui até as ofensas, as brincadeiras, mas eu acho que a maneira certa de fazer é essa mesmo.
sabe? Sim. Inclusive, eu acho que hoje pode continuar fazendo, não tô nem aí. Eu, por exemplo, nunca me ofendi. Também sempre fui gordinho a vida toda e nunca assisti e me ofendi com nada disso. E acho que vai de cada um também, né? Enfim, É. da criação de cada um, do contexto. E tem umas piadas tipo assim, desculpa aí, só pra que Não, senão eu vou por favor. esquecer depois. Fica à vontade. Tem uma que o seu Madruga fala pro Chaves assim: quantos anos você acha que eu tenho? Aí ele fala: uns 50. Aí ele, mas como é que você sabe que eu tenho 50 anos? Ele falou: é que o padeiro da esquina tem 25, ele é meio burro. Exato. Então, olha a genialidade do Bolanhos. Como que ele foi É pensar muito nisso, genial, né? cara. Exatamente. Muito Para pra pensar nisso, velho. Tem gente que demora pra entender, assim, mas é genial, muito genial. É genial. E tudo isso saía da cabeça dele. Ele era o único roteirista do programa. É. Claro que depois, né, quando foi aumentando o sucesso, tá? Ele, além de atuar, deve ter contratado alguns ali e tal, mas É. ele era o principal, assim, por muitos anos foi, né? E isso e inclusive influencia até hoje, né? Por exemplo, vocês já devem ter visto aquela camiseta do meio besta, né? Que tá um 333, assim. É exatamente a mesma sim, meio piada besta. É a mesma piada da idade do Seu Madruga, né? É muito bom. É muito muito bom, engraçado, cara. é É muito muito bom. engraçado. Cara, vamos pro patrocínio? Vamos. Senão a gente vai embora. Isso. Pois é. Até porque tem aqui, ó, tem Ó, uma a gente, novidade. vamos falar disso, porque assim, Vamos. Chaves sem sanduíche de presunto não existe, né, cara? Não é Chaves, né? Cara, o Chaves, ele percorreu todos os episódios, é igual a bola quadrada, né? Faltou trazer a bola quadrada. Pô, verdade, hein? Vamos achar um patrocínio pra bola quadrada. Mas, do pão, nós achamos aqui o patrocínio, Pães Los Rojas. Se você quer um pão do Chaves, que você quer, mano, esse pão do Chaves deve ser muito bom. O Matheus, o meu brother Matheus, faz esse pão com presunto que você vai ter na sua casa. E não só esse, como diversos pães. Pão tradicional, pão com goiabada, que Quer é esse mostrar aqui, pra ó. galera? Mostra aí, cara. Eu quero dar uma mordida. É de aí. presunto mesmo? É, dá uma mordida pra ver se é. Abre aí, ó. Olha aqui, galera. Não. Coloca nessa câmera aqui pra gente, Lucas, ó. Ó. Ui. Eita. Esse vai vai ser tá meu, cortado. galera. Mas, ó, Olha isso. de presunto, ó. De presunto. Sanduíche de presunto. Hum. Pega uma faquinha pra gente, por favor. Mas tá muito bom, cara. E hoje vocês vão ver a gente comer apresentando. Não, é por isso que o Chaves... Já vou dar o seu, Paulo. Amava sanduíche de presunto. Nossa, cara. Muito bom. Matheus, parabéns. Entrega? Entrega. Carapicuíba e região, você pode pedir. Então entre em contato aí, tem o WhatsApp do Matheus, tem aí também o Bom, hein? Instagram. É sensacional. Esse pão faz um sucesso gigantesco em toda a região de Carapicuíba. Pede o seu. É maravilhoso. Imagina, naquele sabadinho, você levantando de manhã, quando você vê, tem um pãozinho desse te esperando. Você é louco. Bom demais. Pãozinho caseiro, recheado, galera. Matheus, Deus abençoe. Pão Vocês não têm maravilhoso. noção da maciez, ó. Que tá esse Eu pãozinho. vou ter que deixar do lado, senão eu vou ficar comendo aqui. Já vou te dar o seu, Paulo. Vou pegar a faquinha. Tranquilo. Bom demais. Muito top. Ah, Até esqueci o outro patrocinador. olha aí, ó. Obrigado, Lucas. Show. Obrigado, hein? Não, É um não Em vou. paz. Pode dar pra ele, Dê. Uhum. E ainda tem um melzinho aqui, ó, que você pode acompanhar com alguma outra coisa que você tem em casa, café da manhã, enfim. O melzinho é sempre bem-vindo, até pra substituir o açúcar, né? Ó, e eu vou repartir, porque quem come não reparte nada, Fica fica com a barriga inchada. Exatamente. Sensacional. Obrigado. Pode colocar o próximo patrocínio, enquanto a gente vai se deliciando aqui. Ó, esse aqui é de goiabada, hein? Depois esse aqui quiser. é Fica à vontade. Valeu. pra sobremesa. Acredito que seja agora a empresa Multi, né? Isso, e o Multi. mercado bem ali. Sensacional. Esses que são parceiros novos estão chegando aqui para agregar. Então, se você quer ter um mercadinho aí no seu condomínio, muitas vezes você não tem aonde comprar um pão, né? Tem que sair do seu condomínio. Então, pede. Queria um desse, hein? Um Nossa, condomínio. é muito legal, né, cara? Você não tem que sair do seu condomínio, vai lá no mercado, pega o que você precisa. Então, vai atrás deles aí. Tem o número de WhatsApp, tem também o Instagram. Contata eles para eles chegarem até você. E a Multi, que é essa empresa de comunicação visual que trabalha com gigantes aí, né, do mercado, é Carrefour, Pão de Açúcar. Se você quer ter um designer legal da sua empresa, né, aqueles banners bonitos, aquela fachada linda mesmo, bem legal, de qualidade, vai até a Multi. Tem o Instagram também e aí que o WhatsApp, e eles vão estar cuidando de você e oferecendo produtos da melhor qualidade. É isso? E aí, tá gostoso É esse pãozinho isso. aí?
Ô, tá bom demais. Quase que eu esqueço. Filhos do Rei, galera. Eu queria que o Bruno falasse mais pra eu ficar comendo. Agora Filhos do Rei, camisetas cristãs com propósito. Entra no Instagram do Filhos do Rei. Camisetas lindas, estampas maravilhosas. Sempre com uma mensagem bíblica pra você andar na rua e evangelizar, tá bom? Vai lá, visita, eles estão sempre com promoção, sempre com lançamentos novos, como, né, a gente fala aqui. Vista o propósito e viva a verdade. Obrigado, Filhos do Rei. Deus abençoe. E aí depois as pessoas vão falar, que bonita sua roupa. É mesmo, né? Que roupinha Muito muito louca. Valeu, Filhos do Rei. Cara, tô tendo uma melhora na minha dicção, falando Filhos do Rei, É. né? Porque tem Na hora que... última você falou... Filhos dos Reis. É. Filho do Reis. Filhos do Rei, tá aí. Boa, vamos voltar aqui? Bora. Cara, eu tenho uma pergunta, Paulo. Eu queria saber de você qual personagem que você acha que demonstra mais essas falhas espirituais que a gente tem, como orgulho, julgamento, preconceito. Eu acho isso muito legal do Chaves, porque cada personagem tem uma dificuldade interna, né? Uhum. Seja a dívida do Seu Madruga, que ele não consegue sanar, a raiva da Dona Florinda, né? E aí tem A Chiquinha é mentirosa. Chiquinha com a mentira. Então, assim, cada um tem uma característica. Tem algum que a gente consegue encontrar vários, assim, que a gente também identifique na gente? Eu acho que tem dois principais ali, né? Eu colocaria o Seu Madruga e o Kiko. Eu acho que o Seu Madruga, assim, ele tem as suas virtudes, mas ele é preguiçoso, né? Ele tem a malandragem, é desonesto às vezes, né? E o Kiko, eu acho que pela altivez, né? Porque assim, o Kiko ele é burro, mas ele se acha o esperto, né? Ele tem um ego enorme, eu acho que pelo próprio... Kiko, rarara. Exatamente. Inclusive, na discussão dos maiores idiotas, né? Ele fala, eu ganhei! Yes, eu sou o melhor! Então, ele tem um ego super inflamado, talvez até pela forma como ele é tratado pela mãe dele, né? Super protetivo, e tesouro, meu queridinho. Então, ele se acha, Ele né? é mimadinho. Ele é né? mimado, ele é invejoso, né? Então, o Chaves não tem nada, e mesmo assim ele tem inveja do Chaves, né? É incrível. Exatamente. E briguento muitas vezes, né? Bate à toa. Então acho que seriam esses dois aí. Mas é aquilo, né? O Bolanes ele é tão maravilhoso que ele não coloca só os defeitos, né? Claro, a gente tem que aprender com isso, com esses erros, né? Com essas falhas de caráter desses personagens, né? Mas eles também têm os seus momentos de redenção, né? Sim. E é isso que é muito bonito. Tanto é que nenhum episódio do Chaves termina de maneira triste ou má, né? Sempre se resolve aquela coisa no final e tudo termina bem, né? E eu acho que isso é a própria graça, né? Se a gente for olhar, porque a nossa vida é assim também, cheia de percalços, cheia de coisas ruins que acontecem, cheia de pecados, mas que no final a gente sabe que vai acabar bem, né? Sim. No final, Cristo já venceu e a gente tem que tomar posse dessa promessa. E no seriado é a mesma coisa. Tudo acaba bem no final. Isso que é o mais legal, né? Não tem nenhum episódio que fica aberto. Não. Acontece um monte de confusão pelo pecado da galera, né? E tem episódios que acontecem as confusões por causa da inveja do Kiko, por causa da malandragem do Seu Madruga, por causa do ego do Kiko, por causa do pecado das pessoas. Mas no final o episódio termina bem, sempre com alguma solução graciosa, né? Alguma solução de perdão que os personagens encontram, ou de amizade, né? E tudo mais. E eu acho legal que mostra a consequência, né? Por o Kiko ser assim, ele tem consequências ruins que acontecem com ele. Exato. O Seu Madruga toda vez tem que ficar se escondendo, né? Fugindo da responsabilidade. Então, assim, mostra que você tem esses defeitos, mas você precisa recorrer você precisa mudar. Você não pode continuar desse jeito, senão vai acontecer isso. Você vai ser sempre visto como mimado, como orgulhoso, filhinho da mamãe. Então, Sim. assim, você vai acabando e falando, cara, será que eu sou assim? Eu não quero ser o Kiko, não. Eu não quero ser o Madruga, não. Que deve aluguel. Então, acho que esses ensinamentos também acabam a gente captando. Tem um episódio que a Chiquinha falta na escola. Aí ela manda avisar que ela tá doente, mas ela não tá. Uhum. Aí, quando o Seu Barriga vem cobrar o aluguel do Seu Madruga,
ele é pego de surpresa e manda a Chiquinha entrar no quarto, aí ele Aham. inventa que ela tá doente. Então você vê, é Ele de pai encobre pra a filho. mentira, É de pai pra filho. Aí depois, quando o seu Madruga vai lá fora, fingindo que ela. Aí ele fala até assim: é uma doença mortal, senhor barriga. Super É contagiosa. super contagiosa, ele não pode nem ir lá. Aí quando ele vai lá fora, é, aí tá o professor Girafales veio visitar a Chiquinha, porque ele achava que ela tava doente, e o seu Madruga ficou bravo porque ela mentiu. Aí, tipo, aí você começa a pensar que o ser humano é muito podre, né? É verdade. O Exatamente. pai ensinou a filha a ser assim, cara, tá É. na cara ali, E aí que ele não gosta, autoridade ele ia ter agora naquele momento, né? Pra não é? corrigir a filha. Isso também nos ensina, né, cara? Essa coisa da consequência é interessante também. Um personagem que a gente pouco falou é do professor Girafales. Mas uma coisa que eu vejo muito nele, assim, que ele é muito legal, muito inteligente e tal, mas ele também é muito hipócrita, assim. Às vezes É. ele é cheio de querer dar lição de moral nos outros, né? Não, porque violência não resolve nada, não sei o quê. Aí tem um episódio que ele acha que estão cantando a Dona Florinda, ele é o primeiro a chegar arrebentando os outros e tal. É. Então ele é muito hipócrita. Tem vários episódios assim, Ele ele vem com a fala roupa uma de coisa. esgrima. Exato. Aí vai Chame lutar os de seus esgrima. parentes. É, chame seus padrinhos. Os seus parentes. Exatamente. Então ele é muito hipócrita. Toda vez acontece alguma coisa assim. E eu acho que a consequência é justamente isso. Ele é um homem covarde, assim. Ele nunca conseguiu se declarar pra Dona Florinda de verdade, né? Verdade. Ele nunca conseguiu viver aquele amor de verdade por ser uma pessoa, assim, travada na vida, né? Eu acho que É. isso é muito consequência da personalidade dele também, né? Ele poderia estar vivendo já esse amor e ele não tem coragem de declarar e nunca, né? Nunca terminou esse romance aí, né? Nunca Muitas nem xícaras de começou. café, né? Muitas xícaras de café E não rolaram acontece. e não acontece nada, né? Então acho que essa também é uma falha de caráter dele e uma consequência da própria maneira como ele leva as coisas, né? Ele é cheio de si, porque eu sou pedagogo, eu É. sou o inteligentão e tal. É. Aí no dia que ele briga com a Dona Florinda, ele vai de joelhos pedir pro seu Madruga, que é um É. cara que ele também sempre humilhou, a ensinar Esse ele como episódio falar é com uma muito bom, mulher. Isso cara. é muito bom. Esse é um dos É. melhores também. O Chaves e o Kiko olham lá de Estou fora, apaixonado. vê ele se declarando lá. Um olha pro outro assim. Aí Tem vários quando o memes Girafales disso, vem né? saindo assim, eles começam a esquivar assim. Ele coloca a mão no chão. E o Cara, Kiko esse ainda fala, eu vou episódio falar é pra minha muito mãe bom. por quem que você tá trocando ela. É muito bom, cara. Mas o professor Girafales é muito hipócrita mesmo. Tem um julgamento, se eu não me engano, tem um julgamento, né, de quem atropelou o gato. É. Alguma coisa assim. O gato ou o Kiko? O Kiko, o gato. Aí tem uma hora que o Chaves fala: eu digo quem estava olhando para a moça bonita. Caso encerrado, o Chaves tá... Era ele, né? É, Exatamente. ele. então, e em Acapulco também. Ele olha pra todas as mulheres que passam, ele olha. A Glória também, lembra? Quando ela chega na vila, a tia da Paty, que É. ele tá todo com a Dona Florinda, assim, aí ela passa, ele larga até a cesta da Dona Florinda no chão e fica olhando pra vizinha, vai lá prestar ajuda pra ela e a Dona Florinda fica a ver navios. Ixi, esse cara é meio estranho, hein? Mas ele é um personagem que eu gosto muito também. Eu acho ele engraçado e na medida certa. Ele é engraçado na medida certa. Sim. Ele não é nem exagerado, nem sem graça. Eu digo que para as pessoas que eu só fiz o mestrado pra ser mestre, igual o É. professor Girafales. Mestre linguiça. Mestre linguiça. É o. Como que é? É o. Tubulação em pé. Tobogã de salto alto. Tobogã de salto alto. Encanamento de 1 em pé. quilômetro. É. É o quilômetro Trilha em pé. Trilha em pé, É. isso daí mesmo. É muito bom. Ô, Paulo, e outra pergunta. É possível evangelizar usando a cultura pop, né? Como um exemplo do Chaves, né? Sem forçar a barra, assim. Ou seja, pessoas não cristãs aprender algo de Jesus com seriados assim? Eu acho que dá sim, mas é como você falou, sem forçar a barra, né? Mas eu acho que sim, a gente pode usar contextos culturais, sociais. Eu acho que assim, o próprio Jesus, por exemplo, ele falava muitas parábolas, a parábola do semeador. Ele poderia ter usado qualquer outra figura, mas usou o semeador por quê? Porque ele estava falando ali com lavradores, pessoas da terra, Uhum. né? E outras parábolas, enfim, sobre dinheiro, ele falou, porque ele estava lidando com pessoas ali que tinham um pecado arraigado no coração por causa do dinheiro. E então acho que a gente pode e deve sim, até porque pode reparar, às vezes, para certas pessoas o problema é Jesus mesmo, ou a igreja, porque
você chega numa pessoa, por exemplo, se a gente for evangelizar alguém falando de Chaves, né? Você chega e fala, você concorda que a vingança nunca é plena, matar uma é veneno? Você concorda com isso, com a bondade, com os valores assim, essa tudo que o Chaves mostra. As pessoas boas devem amar seus seus inimigos. Você inimigos. concorda com essa frase? A pessoa vai falar, concordo, tal, não sei o quê. Com tudo isso de bom que o Chaves ensina, que também é obviamente cristão. Só que se você for falar pra pessoa, né? Então você é cristã, porque você concorda com tudo isso, a pessoa vai falar, não, nada a ver e tal, mas mal ela sabe que ela concorda com tudo aquilo que nós pregamos, né? Mas por ser uma roupagem, às vezes, não, é evangélico, enfim, né? É cristão, sei lá, a pessoa se afasta. Mas eu acho que a gente pode usar justamente essas questões, se a gente for contextualizar aqui do Chaves, essas frases e tal, para mostrar para as pessoas isso, né? Então, tudo isso que você falou do Chaves, tal, que você gosta, você concorda, é a mesma coisa que nós ensinamos na igreja. Então, a gente pode usar, claro, isso como contexto. O que eu acho que não dá enfim, não sei se eu posso falar aqui, mas sei lá, coisas que eu não concordo, por exemplo, bloco de carnaval, gospel e tal, são coisas que aí você tá entrando no meio da coisa do mundo ali e tal. Sim. Enfim, mas agora você usar uma coisa cultural que já existe ali, os valores que aquilo... Pra introduzir, o evangelho, né, cara? pra mostrar assim, olha, você já concorda com essas coisas. Exato. Se você gosta dessa série, por exemplo, do Chaves, né? Você já concorda com o evangelho. O evangelho é isso. Tal. E aí usar desse artifício pra trazer a pessoa pra Cristo, né? Mas é totalmente válido, com certeza. Eu acho muito assertivo, sabe por quê? Porque é o que você falou, tem muitas pessoas que ela vem já com vários preconceitos formados sobre o cristão, sobre o que é a igreja, sobre o que ela já viu sobre igreja. E quando você desconstrói de uma forma cômica, né, de uma forma engraçada, e eu sou muito assim, de brincar muito, e aí você vai levando Deus, quando você vê, a pessoa fala, caramba, você é cristão? Nossa, mas você é engraçado, você brinca e tal. Não, mas não precisa ser careta. Então você vai introduzindo de uma forma leve, a pessoa vai, tipo assim, te aceitando mais, aceitando o que você tem a dizer. E o Chaves, eu acho que é uma boa entrada. É lógico que você não vai falar pros irmãos, abre a Bíblia em Chaves, capítulo 1, versículo. Você não vai pegar um texto do Chaves e pregar lá. Sim. Mas alguns trechos do Chaves para introduzir o evangelho, né, aplicação, você fala, poxa, tem uma situação do Chaves que traduz o que eu não consigo falar. Então, assim, eu vou usar o Chaves agora nesse momento para te explicar uma situação e aí você vai entender melhor. Porque o Chaves nada mais é do que a nossa vida em forma de comédia. Então, acho que é muito válido quando a gente sabe fazer isso. É lógico que teve um pregador que começou a pregar o Kiko, né? Um episódio do Kiko lá, né? E até uma mulher, eu acho, né? Foi uma mulher que foi falando do Kiko, alguma coisa assim, e aí ridicularizaram ela. Eu acho que tem as medidas certas para algumas coisas, né? Mas contexto certo, locais certos. Locais certos, contexto. Mas assim, tem situações, principalmente para evangelismo, que faz muito sentido. Sim. Eu costumava escrever em saco de pão. Eu sou o pão da vida. E o pessoal fala, meu, que pão é esse? Que pão da vida é esse? Achavam que era uma padaria. Exatamente. Aí eu falava, não, gente, eu vou explicar para vocês. E trazia o texto bíblico que explicava. Então, assim, são portas que você vai abrindo através de um programa que não era nichado para um público cristão, mas que trazia valores e traz valores até hoje que a gente consegue usar para o contexto cristão, né? Eu acho que essa é a diferença. Perfeito, é isso mesmo. Tem um episódio, inclusive, que eu acho que também daria pra usar muito bem pra isso, que tem dois personagens que o Bolanhos cria, que é que quem faz essa é o Bolanhos, o próprio Bolanhos e o Edgar Vivar, que eles são bandidos, né? E tal. E aí, vários episódios, tal, eles são bandidos, fazem coisas erradas e tal. E aí tem um episódio que eles vão roubar uma igreja. E aí nisso, o personagem do Chaves, ele é constrangido diante da cruz, né? Ele ajoelha e ele olha e tal, ele fala, nossa, isso que a gente tá fazendo é muito errado e tal. E aí, a partir daquele episódio, o Bolanhos coloca os dois com a vida transformada. Eles largam. Olha. E aí, todos os episódios dali pra frente, eles são os ex-ladrões, entendeu? Caraca. Que legal. Então o Bolanhos fez uma conversão mesmo, né? E é algo que daria pra gente usar, pra mostrar, né? E a diferença na vida deles, né? Do depois da conversão e antes da conversão é muito legal. O Bolanhos era genial, cara. Sou suspeito a falar. Que legal. Ô Paulo, o que você acha que Chaves ensina sobre pobreza, sociedade,
Aliás, pobreza, dignidade e amor ao próximo que a sociedade atual desaprendeu. É. Então, eu acho que é exatamente isso. Por exemplo, eu acho que o Chaves, por exemplo, ele é um personagem que ele não tem nada, né? Absolutamente nada. O que ele tem são as pessoas que convivem ali com ele, né? E eu acho que falta mais isso pra gente, estender mais a mão para as pessoas, né? Por exemplo, uma coisa que, se eu não me engano, é em Tiago que fala, né? De cuidar, que o evangelho é cuidar de órfãos e viúvas, né? Sim. E é uma coisa que tem ali latente no Chaves, né? Por exemplo, o Chaves é órfão, a Chiquinha é órfã de mãe, o Kiko é órfão de pai, né? Dona Era uma coisa que no Florinda. contexto bíblico os órfãos e viúvas eram as ralés da sociedade, assim, né? Eram pessoas totalmente menosprezadas e que sofriam muito por isso. E então os órfãos e os viúvos também. Seu Madruga era viúvo, a mãe Dona do Kiko Florinda. né? É viúva. Então eu acho que é isso. Quando. Aí acho que entra um pouco naquilo que a gente falou da comunidade também. Quando a gente aprende a olhar mais pro próximo, é algo que a sociedade perdeu muito. Hoje a gente não gosta de uma pessoa, a gente já tem a onda dos cancelamentos aí, né? Cancela a pessoa, abandona a pessoa, larga, larga de lado. E então o mundo tá muito assim, troca de pessoa, troca de tudo que não te agrada. E eu acho que é isso que a sociedade de hoje perdeu, né? E que a gente tem que retomar. Então é permanecer. Muito bom. Acho que é isso. O humor, assim, eu acho que ele é muito importante para nossa vida. Mas, assim, biblicamente, a gente não vê tanta gente pregando sobre o humor, né? Sobre ser feliz, dar risada. Mas existe isso na Bíblia, né? A Bíblia fala sobre alegrar-vos, sobre a gente ser feliz, sobre a gente contemplar as coisas boas, né? Eu acho Colocar que um sorriso no rosto. colocar um sorriso no rosto, né? Então, assim, como que o Chaves, na verdade, a gente já falou muito sobre isso aqui, mas como que ele demonstra nos episódios, durante os episódios, que esse humor é necessário pro cotidiano, assim, tipo, ele tira o peso do dia com o riso. Você consegue exemplificar algum? É lógico que a gente falou, todos os episódios que a gente falou que tem humor, mas tem alguns episódios que você fala que tava pesado, mas aí teve o humor que entrou? Eu tenho um aqui, eu tô pensando em um aqui, mas vamos ver se vai bater. O Não, episódio, quer falar? Fala primeiro pra o ver se. episódio que, o episódio que assim me dava medo. Eu tinha um episódio que era um pouco mais tenebroso, né? É aquele que o Kiko tá sozinho em casa e aí ele fica com medo, né, de ficar sozinho em casa. E ele não pode ligar a televisão, que a mãe dele vai voltar. Então, tipo assim, aquele episódio, eu lembro que me refletia muito que eu não gostava de ficar sozinho em casa. E eu ficava com medo. E aí, quando eu vi, eu falava, caramba, mano. Tipo, esse episódio vai dar um medinho, né? Sim. E aí eles quebravam o gelo com várias situações. Não, liga a TV aí. Não, vamos quebrar as regras. E saía. Aí é o do fantasma, Aí tal, apareceu o né? fantasma e tudo mais. E aí, tipo, cara, pouco você quebrou o gelo. Então, assim, nesse sentido, sabe? De que ele conseguia uma situação que tava ali meia tensa, ele quebrava com riso. E muitas vezes na nossa vida é assim. Você chega num ambiente, a empresa tem gente cara fechada, ou você vai pra faculdade, pra escola, tem gente muito triste. E aí você solta uma piadinha, né? O cara, você tá parecendo Seu Madruga, mano, com essa cara aí derrubada. Aí o cara já, aí não. Então, assim, ele trouxe isso pra nossa vida, né? O Sim. Adeilson, que é o meu amigo, vou falar dele de novo, porque sempre, meu, você podia estar derrubado, meu. Que cara é essa, cara? Parece que você tá o Seu Madruga. Quando ele me vê com esse bigode, acabou, vai me zoar pra caramba. Mas é isso, sabe? De quebrar, de trazer humor, de trazer muitas vezes até a palavra de Deus como alegria para as pessoas. Acho que o Chaves consegue trazer essa leveza. Consegue, de fato. E essa é talvez a coisa que eu mais admiro, tanto no Chaves quanto em outras é, séries, coisas que eu gosto e que eu olho isso, graças a Deus, assim, pra minha vida, eu consigo fazer o mesmo. Que é encontrar leveza e beleza nas coisas do cotidiano. E o Chaves faz isso como ninguém. Então, assim, tem um livro cristão que eu gosto muito, que eu não sei se vocês já leram, que chama Liturgia do Ordinário.
Então, o ordinário é aquilo que é comum, que é banal, né? Uhum. Que é do dia a dia. E aí esse livro fala justamente sobre o quê? A gente encontrar beleza nas coisas do dia a dia, de segunda a sexta ali, né? E aí o livro fala assim que, inclusive, é uma coisa que, uma experiência pessoal minha também. Eu digo assim que a maioria das experiências que eu tive com Deus, aliás, quase nenhuma foi na igreja durante o culto. Foi sempre na vida cotidiana, durante um café, durante uma conversa com um colega do trabalho, no banho. É, momentos transformadores, assim, que eu tive com Deus, experiências sobrenaturais, enfim, todos foram um contexto, assim, de casa, de trabalho e tal. E aí o livro fala sobre isso, para você encontrar leveza no dia a dia. Outra série que eu gosto muito, que é de comédia também, é o The Office. The Office, ele é uma série que se passa toda num escritório, né? Então pessoas totalmente diferentes convivendo, trabalhando juntos. Claro que acontece também um monte de confusão. E, mas aí a gente vê a mesma coisa do Chaves acontecendo ali. Ao mesmo tempo que acontecem as coisas difíceis, complicadas, um amando o outro, um ajudando o outro, cenas engraçadíssimas acontecendo. Modern Family é outra série que eu gosto muito também, que é família. E aí eu comecei a perceber, poxa, eu gosto muito dessas coisas que mostram rotina, que mostram a beleza do dia a dia, né? E E a eu gente acho que carrega muitas vezes como um fardo, né? exato. E aí eu acho que o Chaves mostra isso assim, de maneira muito bonita, porque é, é uma vila que é cheia de mazelas, são pessoas cheias de problemas, mas elas sempre conseguem encontrar beleza, sempre conseguem encontrar alegria, né? No final, nas relações, e sempre consegue tirar um riso daquilo, né? Tanto lá quanto tirar o riso da gente, né? E Verdade. a gente se identifica por isso, porque é coisa do cotidiano, né? Eu até brinco que o Chaves é uma crônica, porque na literatura o gênero crônica são histórias que partem de um ponto de vista, elas partem de um cotidiano, né? Então, por exemplo, um banho, um café da manhã, um cara tomando café na padaria, e a história começa a se desenrolar a partir dali. Então, são situações do cotidiano, né? O gênero crônica, ele é assim. Então eu sempre digo que o Chaves é uma crônica, né? Uma crônica da vida real. Ao mesmo tempo que ela é sobre dor, por causa do personagem principal ali, do Chaves, né? Das mazelas, de tudo que ele passa, ele não passa isso de uma maneira vitimista, né? Ele consegue fazer com que a gente olhe o personagem com misericórdia, mas que ao mesmo tempo a gente dê risada, até É. mesmo da tragédia dele, da orfandade dele, da fome dele, né? Como é que a gente consegue rir da fome? E ele consegue fazer isso, né? Como é que a gente consegue rir da pobreza, né? Então ele consegue fazer a gente rir, mas não esquecer do problema também, né? Exato. E isso é muito legal. Então essa questão do cotidiano me pega muito, cara. Tudo. Eu sou uma pessoa que por exemplo, eu faço meu café à tarde lá, fico olhando meia hora pro horizonte lá e Na janela. eu sinto o vento batendo no meu rosto, eu fico aproveitando aquilo, sabe? Como se fosse tipo uma dádiva mesmo. O meu momento de leitura em casa, pô, é rotina você pegar um livro pra ler e tal, mas pra mim é super prazeroso aquilo, sabe? Então eu não sou daquelas pessoas que eu fico esperando o sábado e domingo chegar pra ser feliz, sabe? É. Eu consigo encontrar ali no meio da semana, no meio da rotina, beleza. Eu consigo, às vezes, mesmo estando cansado, encontrar paz, descanso nas coisas que eu gosto, nas relações, né, nas conversas com meus amigos, e eu acho que Chaves é muito disso mesmo. A beleza do cotidiano. É que existem pessoas que vivem por um momento, Uhum. mas existem outras pessoas que vivem o momento. E acho que o Chaves consegue fazer isso. Todo episódio é vivendo o momento. Tanto que pra mim o auge do Chaves é Acapulco. Aham. É quando ele viaja, é quando ele sai. E talvez poderia, por exemplo, o Kiko sempre almeja a bola quadrada, né? Ele sempre fala sobre isso, o Chaves, o sanduíche de presunto. Mas assim, um local, eles nunca ficam falando, vamos pra Acapulco. Não, eles não desejam. É o dia a dia, ele tá curtindo. Quando acontece, aí ele deseja. Aí ele quer estar lá, mas assim, faz parte. Ele não desejou, não parou de viver por causa daquele momento. Exatamente. Ele viveu isso que eu todos os digo. momentos. Tem gente que a gente ouve muito falar isso. Não vejo a hora de chegar sábado, domingo. Parece É. assim que você é feito pra ser feliz 2 dias. Exato. Que é o trabalho que te atrapalha e tal. Mas, pô,
vive o momento, né? Dá pra ser feliz nos outros dias, não precisa esperar o fim de semana. Esse fim de semana pode ser entre aspas, né? Pode ser o emprego tão sonhado, pode ser a viagem tão sonhada, então só vou ser feliz quando atingir aquilo, quando alcançar isso. Não, tem muitas coisas no cotidiano que dá pra gente aproveitar e ser feliz, né? Verdade. Todo dia já é um presente de Deus, né? Exatamente. Ô, Paulo, a gente tá finalizando aqui nosso episódio. Boa noite, meus amigos. Quantas vezes Como agora? A despedida é Ai, sempre muito triste. bom. Esse daí termina triste, mas não No porque final desse episódio tem que tocar É essa uma música. melancolia, né? Não é uma tristeza, né? não é uma tristeza, mas dá né? aquele. E Diferente. aquele pôr do sol, né? Bonito. Só a sombra das É pessoas. melancólico. Aí cada um indo pro quarto, né? Muito bom. Mas eu quero te fazer uma última pergunta, que é a pergunta do nosso podcast, né? Que a gente faz para todos os convidados, que agora mudou, né? Uma pergunta nova. Se o mundo inteiro parasse agora para te ouvir por 1 minuto, qual seria o anúncio que você faria, Paulo? Certo. Eu acho que eu ia colocar uma frase completando a outra de coisas que a gente já falou, né? Eu acho que a primeira parte seria justamente a última frase do The Office, que eu gosto muito, né? Que a série termina dizendo assim, e que tem tudo a ver com Chaves, né? Há muita beleza no ordinário, não é verdade? Né? Então, assim, terminaria dizendo isso, né? Para que as pessoas encontrassem a beleza no ordinário, às vezes na confusão, na bagunça, no cortiço, na vila. Às vezes a vida tá bagunçada, você se sente perdido, mas você consegue ainda encontrar um ponto de paz ali, alguma coisa assim, né? E em segundo lugar, sobre esse senso de comunidade, né? Que nos fortalecemos um com o outro cada vez mais, estendemos a mão pro nosso irmão necessitado, né? Eu acho que hoje em dia essa é uma falha que eu mesmo tenho comigo de conseguir ajudar pouco, assim, os pobres, os necessitados, né? No dia a dia, correria, trabalho, a gente esquece, né? Dos órfãos e das viúvas, enfim. Então, que a gente possa estender mais os braços, né? As mãos para as pessoas e não desistir, principalmente, assim, da nossa comunidade, né? Porque ela é imperfeita e essa comunidade, seja a sua família, seja a sua igreja, né? Porque ela é imperfeita, você é imperfeito, talvez você seja o mais imperfeito de todos, né? Inclusive tem um versículo do apóstolo Paulo, que inclusive no meu Facebook tá ele lá, né? Que ele fala assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então acho que a gente tem que ter isso em mente. Talvez você seja o pior pecador, né? Então, seja mais participativo com a sua comunidade, com a sua igreja. Não desista do próximo. Se tem um problema com o irmão, procura resolver. Porque assim como a Vila do Chaves, né, a gente necessita dos nossos irmãos e pode parecer que você está feliz com a ausência dele, de talvez um irmão que você não goste, mas na verdade, no final você vai sentir falta. Igual o pessoal da Vila ia sentir se o seu Madruga fosse embora, ali com certeza, né? Verdade. Muito bom. Paulo, obrigado, cara. Foi muito bom estar aqui com você, relembrar os episódios do Chaves, falar, conseguir encontrar Cristo também nisso e obrigado mesmo, que Deus continue te abençoando, te capacitando, abençoando o seu trabalho. Amém. Foi muito prazer te receber aqui. Eu que agradeço mais uma vez, fico muito feliz pelo convite, sempre que quiserem me chamar, vou estar à disposição de vocês. Vamos fazer um do Chapolin agora. Eu queria saber só se poderia mandar um abraço pro pessoal, certeza. porque assim, eu falei pro pessoal da minha família que eu vim assim, um dia se eu parar pra contar histórias de Chaves assim, da minha família, a gente vai ter um outro podcast só pra isso. Então assim, minha família toda ficou muito feliz quando soube que eu viria aqui, vão assistir com certeza, então um beijo especial para todo mundo. A minha avó infelizmente já faleceu, mas ela era uma das principais, assim, que minha avó, 80 anos de idade, podia estar fazendo comidas, passar Chaves, ela depois eu termino o almoço, e ela sentava lá para assistir. Então é uma coisa que a gente aprendeu muito com ela também. O pessoal tem muitas páginas do Instagram, assim, que
revivem. O Chaves eu acho que é importante, né? Tem o Chespirotadas, que eu gosto muito, que é do Jonatas Holanda, a Vila do Chaves. Então, pedir pra galera seguir esse pessoal aí e mandar um beijo especial pra uma amiga minha, a Cíntia, que esse ano a gente tá fazendo 17 anos de amizade. E eu sou uma pessoa complicada, assim, eu falo, eu nunca imaginei que eu ia ter um amigo de 17 anos de idade, né? E ela é uma pessoa muito abençoada, assim, amo muito, então um beijo, Cíntia, pra você aí também. E é isso, e principalmente a vocês, o pessoal do estúdio aqui, né? Valeu, Muito irmão. obrigado mesmo, de coração, Deus abençoe vocês. Foi muito bom. Amém. Foi muito bom, né? Pessoal, e você que tá aí nos assistindo, né? Já sabe, se assistiu até aqui, não curtiu ainda, não seguiu ainda, você tá muito errado, meu. Ó, vou dar Fala um aí. cascudo. Então, segue aí a gente, tá bom? Tem também as outras redes sociais, Instagram, TikTok, vai lá, o Spotify também. Nosso conteúdo tá lá no Spotify, vai lá, às vezes você tá na academia, não pode ver no YouTube, tá no carro, mas assiste no Spotify. Fica com a gente, tá bom? E que Deus te abençoe. Espero que tenha sido edificado. Não esquece de comentar, interagir com a gente. Fala aqui no comentário qual é o seu episódio predileto do Chaves. Eu vou deixar o meu. Comentar, se você quiser ver o meu episódio, eu vou só vou deixar aqui no comentário. Vai ter que ir lá no no comentário. porque agora Não, no comentário, Tá não bom, vou vou falar deixar. agora. vou deixar um também no comentário. Deixa lá, o Paulo também vai colocar. deixar, Já vou tem 3 colocar um. comentários esse vídeo, hein? É, isso aí. Já bombou. Já bombou. Deus abençoe, galera. Tamo junto. Valeu, Como é que o pessoal. Chaves Abraço, falava? pessoal. Quando ele chegava pertinho da câmera? Nesse mesmo canal. Se vê nesse mesmo canal, Nessa nessa mesma hora, emissora. nesse mesmo canal, nessa mesma emissora. Aí, ó, fechou. É isso, Deus abençoe, abençoe, galera. pessoal. Obrigado. Falou, pessoal.